Olá, tudo na paz contigo? Hoje, Paola aqui com a gente. Olá, que alegria estar aqui, é uma honra aparecer visivelmente, porque no vídeo anterior eu fui uma aparição invisível ali e agora estou aqui com muita alegria. Gente, eu que te agradeço, a gente que agradece. E é o seguinte, estamos nos aproximando agora das festas de final de ano. E sempre que a gente se aproxima das festas de final de ano, tem toda essa narrativa, esse clima, essa conversa de paz, de fraternidade, de perdão, de família, de todo mundo se amando, de todo mundo se abraçando, aquela coisa assim. Mas você sabe que no final das contas... Às vezes esse clima é um climão. Exatamente. E o quanto que de falsidade a gente não tem... Vou falar a verdade. O quanto que de falsidade a gente tem que sustentar para manter essa narrativa. Sendo que a gente poderia simplesmente olhar para essas questões todas e falar a respeito. A gente precisa falar sobre festas de final de ano. E não só festas de final de ano. Para que a gente possa sair da hipocrisia e, de fato, construir causas e condições para convivências mais respeitosas, Sim. mais harmoniosas. E assim, de uma forma madura, porque estamos passando por uma pandemia, né? Então a gente espera que sim, todos estejamos vacinados, prudentes, com máscara, tudo isso. Ainda respeitando o bom senso em respeito à vida do outro. Veja, a vida, não é nem a opinião, é a vida do outro. Se a gente não consegue respeitar isso, meu Deus. E justamente com com esse período todo é que a gente acha assim muito importante, consideramos muito importante, estamos partilhando esse lugar aqui de troca sobre conduta, sobre intenção, né? Sobre esses temas tão importantes. Falar sobre vários aspectos, viu? Aspectos mais direcionados à espiritualidade, aspectos direcionados a valores, a relações, tudo isso. Então vamos lá, ela falou de espiritualidade, eu gostaria de comentar com vocês que essa discussão é importante para a gente nesse momento, porque pelo menos a gente está numa fase agora em que a gente está entendendo que espiritualidade, para a gente, e com todo respeito a todas as outras perspectivas e fases e formas de olhar para a coisa, mas a gente está num momento da nossa vida que a gente está entendendo que a espiritualidade não se resume apenas em... Portal 11/11, que vai vir o mestre da Fraternidade Galáctica abençoar o lírio da sua casa pra você canalizar o reiki dele, aquela coisa assim. A gente está numa fase em que a vida está convidando a gente a entender a espiritualidade no poder de síntese que eu posso fazer dessa luz como valores na minha vida. Como condutas, como comportamentos, como cordialidade, como respeito, coisas ancoradas na matéria. A espiritualidade na prática. Na prática, ou seja, como que eu pego essa luz toda que eu tô aqui virando os olhos? Nossa, plenitude, luz. Como que eu traduzo isso na minha vida humana? A vida humana é essa que foi o que foi dado pra mim aqui. Como que eu me viro aqui? Entendeu? Como que eu sintetizo isso aqui? E isso tem a ver em como que a gente lida com a nossa personalidade em relação ao outro, a nossa personalidade em relação ao meio, em relação ao mundo. E também como que a gente consegue se equilibrar em relação também à vida material, sem usar a espiritualidade como artifício de fuga ou de negligência à vida que nos foi dada. Mas que você possa fazer isso com respeito, que você possa ter dignidade, que você possa dar dignidade para as pessoas. Então, como que a gente traduz esses valores da alma inefáveis em coisas bem práticas de dia a dia, entendeu? Para que a coisa fique legal aqui, para que o céu não fique só lá no paraíso etéreo. Afinal, como diz a Paola, o paraíso não é feito apenas de céu, mas de terra também. E sabe uma coisa bastante interessante, né? O Yuri recentemente fez um vídeo aqui no canal falando sobre a origem druida do Natal, né? Em momento de celebração, é um vídeo temático bastante especial. Se você não assistiu, assista, pelo amor de Deus, assista esse vídeo para você entender o Natal daqui para frente, porque a origem dele não é o que falaram pra gente. Sim, e ali tem todo esse simbolismo, é um vídeo maravilhoso, pode assistir antes desse, dá um pause nesse, vai lá, assiste, volta aqui depois para acompanhar, porque é uma extensão. Aqui a gente vai trazer aquilo que o Yuri comentou naquele vídeo, que é o significado do Natal originário, né? E a gente vai desenvolver e trazer mais detalhes de como isso é aplicado na prática, né? Porque é assim que a gente vê. Para começar, vamos compartilhar uma coisa aqui com vocês.
Por essa nova forma da gente encarar a espiritualidade na nossa vida, a gente fez um trato de nós dois aqui. A gente começou a substituir algumas palavras que são muito usadas, algumas que até viram clichê nos meios espiritualistas, e a gente começou a mudar essas palavras na nossa vida, de modo que ela possa ter um significado, uma carga, que ela não é apenas subjetiva e metafísica, mas que ela é muito prática. Por exemplo, não que a gente vai parar de falar, mas a gente tem optado por trocar, por exemplo, expressões como amor incondicional por respeito. Porque a gente se arvora em querer falar de amor incondicional, porque eu te mando amor incondicional. A gente não tem amor incondicional ainda. A gente está buscando. Eu não posso exigir, nem quero exigir de você amor incondicional. Talvez uma ou duas pessoas na nossa vida amem a gente, se é que é necessariamente no incondicional mesmo. Mas assim, embora eu não possa exigir de você amor incondicional porque você não tem e eu também não tenho, eu posso exigir respeito. E não porque eu vou te exigir um respeito, mas é porque respeito é uma coisa que eu nem precisaria exigir. E outra coisa, né? Às vezes a gente almeja muito o amor incondicional, né? Como, o mundo vai ser maravilhoso, amor incondicional! Aí, de repente, a gente, mas tá tão distante. E o respeito não, o respeito tá próximo. E é ele que vai levar a gente até esse amor incondicional, com certeza absoluta. Eu não duvido, né, dessa totalidade, dessa expansão maravilhosa do amor. Mas a gente sentiu que essa substituição, que não é uma substituição, é pegar o significado do amor e trazer, assim, ele, né, de uma forma mais acessível, mais próxima para nós. E respeito eu consigo. Talvez amor incondicional nesse momento eu não consiga. E aí que a gente vai entrar na segunda palavra que eu lembrei. Antes, deixa eu só colocar mais uma coisa que me veio aqui, que é o seguinte: o respeito é a forma mais básica do amor se expressar. E tem uma contradição nessa história, porque você deve ver um monte de gente enchendo a boca para falar de amor incondicional. Parece que todo mundo sabe o que é amor incondicional. Mas você vê uma minoria muito titiquinha assim, falando e vivendo respeito. Então a gente falou assim, não quer saber de uma coisa? Então vamos começar do básico, vamos fazer onde a coisa se ancora mesmo, sabe? Vou começar do começo, eu tô no nível que eu tenho que aprender respeito, eu vou aprender respeito. Depois eu penso em virar anjo de luz. Primeiro, o básico, que eu não dou conta ainda, Paulo não dá conta, mas a gente quer, entendeu? Então assim, a gente, na humildade, a gente naturaliza, humaniza isso. Qual que é a forma básica dessa escala de amor? Respeito. Então vamos começar a trabalhar por aqui. Exatamente. E foi bem revolucionário a gente fazer isso aqui em casa. A gente tem sentido justamente por isso que já estamos compartilhando. E a outra palavra que eu senti de falar, a gente não vai falar todas não, mas assim... Você vai entender porque que isso tem a ver com as festas de final de ano. Calma aí que você vai entender. Outra palavra foi a sabedoria, né? Sabedoria também é muito almejada nesses meios de autoconhecimento, espiritualidades e tudo isso. Sabedoria é muito requisitada. Porém, a gente sabe que tá um pouco assim, ó. A humanidade não tá sábia, é isso, pronto, foi falado, a gente sabe, gente. E aí o Yuri comentou, falou, sabedoria por humildade. E aí eu fiquei, E uau. Educação. Sim. Humildade e educação. Sim. Uma outra coisa que a gente fez, trocou a palavra karma por escolha. Porque claro que o original do karma do sânscrito, que significa ação com o sentido implícito de reação ali, enfim, é só isso, ação e reação que mantém equilíbrio no universo. A gente ainda está interpretando isso, ainda tem um fundinho de castigo divino, de punição. Escolha. O karma do que eu fiz há 500 mil anos atrás, tá lá. Agora, o que eu vou fazer agora, mesmo em relação ao efeito do que eu estou vivendo, baseado naquilo, é o que vai definir minha vida. Então é minha escolha agora, o que eu estou escolhendo. Não é o karma da minha vida há 200 mil anos atrás, é minha escolha no agora. Porque se a gente pensar mesmo, o karma cria uma baita zona de conforto se for compreendida dessa forma. Ah, é karma, pronto, karma. Pronto, deixa pra lá. E na realidade, se a gente substituir karma por escolha, a gente traz a responsabilidade. É esse o ponto. Porque assim, o karma ele te diz o seguinte, que eu pego uma bolinha de tênis, quem assiste o canal aqui há muito tempo já conhece esse exemplo, eu pego uma bolinha de tênis, eu atiro nessa parede. O que o karma vai falar? O karma vai falar que a bolinha bate na parede, de acordo com a intensidade, a direção da força, e ela volta. É isso que o karma diz. A bolinha bate e ela volta. Em momento nenhum,
O karma diz que a bolinha bate, volta e acerta o meu nariz. Não, a escolha de onde eu estou me colocando no agora vai ressignificar o efeito daquilo que está acontecendo, porque o karma é constante, a minha ação é constante, o que eu faço agora interfere no jogo todo. Não é um predeterminismo. A bolinha bateu porque eu joguei, ótimo. Se eu ficar parado no lugar, se eu estiver no mesmo nível de consciência que eu estava quando eu joguei, eu vou ser acertado, não porque ela está me punindo, mas porque o universo precisa manter o equilíbrio. Então ela volta e me acerta porque eu estou aqui dando bobeira. Mas agora, eu posso estar em outro lugar, eu posso pegar a bolinha, eu posso prestar atenção, posso não fazer mais isso. Exatamente. Escolhas estão aqui. O karma parece que tá, embora não esteja, mas a gente vê que esse entendimento é muito aplicado, né? O karma como uma coisa muito mística que está ali em algum lugar que a gente não acessa. Não, escolha está aqui, escolha eu posso. Sim, e aí a gente sai também muito do paradigma da culpa, né? Se a gente observa dessa forma de, a bolinha vai voltar, mas eu posso fazer o que em relação a isso? Vamos renovar, vamos melhorar e vamos pra frente. Como que eu reparo isso? Não fica preso, né? Gente, falando então dessa questão de educação, eu acho que até de um caminho de maturidade, sabe? De amadurecimento, da gente olhar para essas coisas com mais tranquilidade, com os pés mais no chão, sem muita fantasia, sem muito entusiasmo, faz com que a gente olhe para momentos como esses, né? Festas de final de ano, e a gente perceba que existem algumas hipocrisias, que existem algumas falsidades, e a gente começa a perceber que, assim, não precisa. É só isso. Não precisa ter. Imagino que muitas pessoas tenham passado por situações natalinas aí, familiares, que não foram boas ou significativas positivamente. Eu já passei por várias situações dessa e hoje eu percebo assim que por muitos anos eu me afastei dessa data, principalmente Natal e Ano Novo, festas de final de ano, por achar que era daquele jeito, né? E falar, não gosto de festa de final de ano, me afastar disso, não sintonizo com a falsidade. Na realidade a gente pode fazer diferente. Então, assim, antes da gente falar de amor incondicional e fraternidade crística, vamos falar de uma coisa que é etiqueta. Não, etiqueta não é aquilo que muita gente imagina, que é uma madame cheia de coisa que usa 5 facas para cortar o peixe. Não é isso. Apenas isso. Não é apenas isso, é uma área da coisa. Mas etiqueta do sentido da raiz grega da palavra. E o que acontece? A etiqueta ela é necessária para que exista a concórdia nas relações. O que é a concórdia? Concórdia vem de cordes, que é coração. Para que uma relação ela se estabeleça de coração para coração para coração, ela precisa observar essa etiqueta de comportamento, que não estou falando aqui das 5 facas de cortar o peixe, você pode ter as 5 facas também, mas não é isso. A gente está falando de trato, a gente está falando de respeito, a gente está falando de responsabilidade, de cordialidade. Então, assim, o que faz uma relação ser de coração para coração não é a falsidade que você veste uma carapuça de santo religioso num dia do ano e finge que está tudo bem com todo mundo, que você tinha um monte de problema para resolver ao longo do ano, não resolveu, chega aqui, você dá um sorriso, finge que está tudo certo, mas por dentro você está criticando a pessoa e ela também não tem concórdia, não tem santidade, não tem espiritualidade nisso, tem falsidade. Hipocrisia. É hipocrisia. Jesus falava muito sobre hipocrisia. E volto a dizer, a hipocrisia existe para que a gente olhe para ela e perceba que ela não precisa mais existir. Então, a Paola ela fala uma coisa muito interessante, vou até pedir para que ela comente isso com vocês. Quando a gente fala de respeito às outras pessoas, tem gente que fala assim, mas eu não posso esperar dos outros aquilo que os outros não têm para me oferecer. Eu não posso criar uma outra palavra que é muito usada nos meios espiritualistas e muito mal colocada. Eu não posso ter expectativa. Eu não posso ter expectativa. Porque se eu estou tendo expectativa, é o meu ego, aquela coisa toda. Só que, entenda uma coisa, a Paula vai até falar isso melhor para vocês. Quando a gente está falando de relações recíprocas, respeitosas, que caminham rumo à concórdia, uma relação de coração a coração, a reciprocidade não é uma expectativa, é um fator de equilíbrio.
E toda relação, para se manter saudável, ela precisa estar em equilíbrio. Então, você esperar respeito das outras pessoas não tem nada a ver com expectativa. Expectativa é eu esperar que o outro vai vir me abraçar, me dar um carro de presente, vai falar que me ama, vai me beijar. É uma expectativa minha. Isso eu não posso exigir, não posso esperar. Agora, o respeito não é nem que eu espero, é que deve estar intrínseco na natureza das relações. Então isso não tem a ver com expectativa, você esperar respeito das outras pessoas. Exatamente. Agora você fala mais profundamente sobre isso. Vocês sabem que eu gosto muito do druidismo. E o druidismo, para mim, é basicamente a voz da natureza. É basicamente a sabedoria da natureza. E eu aprendo imensamente com ela. Com as árvores, com os mares, com os elementos da vida, com as estações. Elas me ensinam muito. E se a gente observar bem direitinho a natureza, até essa terra que nos abriga, ela tem a sua forma de exigir reciprocidade. A gente está vivendo um momento em que ela está exigindo seus direitos. Ela não está simplesmente sendo destruída sem falar nada. Eu acredito que ela esteja sim se posicionando. E aí é que tá. Eu questiono bastante as coisas, né, que geralmente soam como jargões, como grandes sabedorias e como até verdades absolutas. Eu questiono mesmo. Eu gosto de fazer essa reciclagem. E tem essa questão, né, do faça sem esperar absolutamente nada das pessoas. Eu estava refletindo sobre isso e pensei no seguinte, vamos lá, acompanhe comigo. Eu acho que assim vai ficar mais simples até. Uma coisa é você esperar aquilo, esperar um ideal. É você ter um ideal, criar um ideal e você esperar aquilo. Ok, isso é expectativa. Agora, você ter o mínimo, aquilo que você oferece, você recebe, isso é reciprocidade. Ponto. Então, em absoluto, eu não vou me relacionar com nenhuma pessoa que me trate mal. Mas isso faz com que você esteja esperando. Não estou esperando, eu não trato ninguém mal. Então, eu vou exigir, eu vou estar nesse momento de reciprocidade. E essa é uma lei básica da natureza, de toda a natureza. E nós também temos que nos incluir nisso, porque se a gente quer chegar num patamar de completa, de idealização que a gente nunca viu de fato acontecer, né? É como se fosse uma utopia, um absurdo. E se a gente traz para a simplicidade da coisa e começa a se relacionar com as pessoas de forma saudável e não mais tóxicas, a gente para de aceitar coisas que não devem ser aceitadas. Não significa que você vai brigar com alguém. Não é isso, significa que ninguém vai brigar com você. E esse negócio da reciprocidade tem a ver com equilíbrio. E o equilíbrio não tem a ver com egoísmo, com você exigir das pessoas. Equilíbrio é o que faz a natureza se manter. Eu e você, e a Paola e todo mundo, nós somos expressões vivas da natureza. Que o objetivo dela é muito simples, muito claro, de manter os pés no chão e da gente olhar para a espiritualidade com lucidez e com honestidade, sem querer fingir que a gente é uma coisa que a gente não consegue ser, e por não saber ser isso, a gente acaba mais causando problemas do que de fato salvando a pátria. Mas essa hipocrisia da bondadezinha brasileira, né, que deixa as coisas sem serem faladas, acaba gerando muito desconforto. Veja, Natal, Ano Novo, é uma situação para que você some, para que você multiplique. Se você assistiu o vídeo passado sobre a origem druida do Natal, né? Vamos voltar para o contexto celta das festividades, né? Quando a gente fala em família, não necessariamente a gente está falando em consanguineidade. E veja, eu não estou falando isso para propor que você afaste alguém da sua família. Pelo amor de Deus, não é isso. É para que a gente fale a respeito, tá? Para que a gente possa, inclusive, resolver essas coisas de uma forma muito pacífica e muito direta. No contexto celta, não era necessariamente essa ideia de família que a gente tem hoje. Existia muito forte a ideia de clã, tá? Os clãs se reuniam para as celebrações. E o que é a ideia do clã? Eu vou voltar para o estilo, para a coisa mais primitiva da coisa, só para deixar meio didático. O clã é aquele grupo de pessoas que vai para a guerra por sua causa, por você, não por sua causa, por você. Simbolicamente falando, sabe? Didaticamente. É aquele grupo que vai à guerra por você se precisar. O clã não é aquele que entra na sua casa e faz guerra com você. Tá entendendo a diferença?
Fala agora, que ficou no ápice aqui da coisa. Vou dar um silêncio aqui agora. Olha, vamos lá. Tem várias coisas para falar sobre isso, mas eu quero até fazer uma observação sobre a questão da reciprocidade que eu comentei antes de você falar sobre os clãs. Que, na realidade, a expectativa é um ideal. Por exemplo, eu quero que na festa de Natal fulano converse sobre a origem da vida comigo e o motivo de estarmos aqui. Isso é um ideal, porque ninguém é obrigado, certo? Agora, o básico é o respeito, é a reciprocidade. Era basicamente isso que eu queria concluir, que aquele momento a gente acabou emendando. Mas é isso, assim, o básico é uma boa relação, uma relação saudável e verdadeira. Esse que é o ponto, né? Se a gente entra na falsidade, que é o que o Yuri vem comentando, a gente acaba deturpando o real significado do espírito de Natal, do espírito natalino, que se a gente for pela origem, druida principalmente, mas que também se estendeu para a celebração católica, de outras religiões também, é basicamente que você provavelmente já assistiu o vídeo que o Yuri falou sobre isso também, é estar em família, celebrando a vida, celebrando as realizações, celebrando a união, né? Estando à vontade, sentindo à vontade ali naquele espaço, nutrido, para se expressar com sinceridade. Com sinceridade, porque muitas vezes a gente fala, mas eu vou aceitar, por exemplo, o agressor na minha festa, porque se eu falar ele não vai entender. Ele vai entender. Se lembra daquela passagem do homem rico? Que Jesus está lá andando com a galera e chega um cara e fala assim, nossa senhor, eu quero te seguir, né? Um cara muito rico. Aí Jesus fala, olha, legal, vende tudo que você tem, dá para os pobres e aí vamos junto. Tem muita gente que utiliza isso tem motivos históricos, tem motivos de dominação, de manipulação ideológica. E eu não vou entrar nisso nesse vídeo porque a gente fala isso depois. Mas tem muita gente que acha que essa passagem é exclusivamente sobre dinheiro. Jesus não gostava de gente que tem dinheiro. E na verdade, a minha visão desse assunto é o seguinte, Jesus olhou para a alma daquele sujeito e viu que no caso daquele sujeito, o que prendia ele era a ganância, era aquele estado mesquinho, era aquela pessoa que está muito apegada ao dinheiro. E no caso daquela pessoa, esse apego se destinava a essa questão. Se ele não cortasse aquilo pela raiz, ele não ia conseguir sintonizar com Cristo, não ia conseguir se entregar para aquilo. Só que esse apego pode ser ao dinheiro, como era o caso daquela pessoa. Para outra pessoa, esse apego pode ser com sexo, pode ser com drogas, pode ser com vitimismo. Há apego em relação ao nosso vitimismo, a esse estado negativo das coisas. A gente também se apega a isso e acha que apego é só o cara que só pensa em dinheiro. Não. Tudo a gente pode olhar na vida com equilíbrio. Sabe, você pode ter seu equilíbrio material, não significa que você tem que ser afundado em dinheiro. Você pode ficar tristinho um dia, não significa que você vai ficar se vitimando. Mas tudo com equilíbrio. A vida é uma constante dança de equilíbrio. E Cristo olhou para a alma daquele sujeito e falou, olha, no caso dele, venda tudo e me segue. E o que o cara faz? Tem direito de escolha, e Cristo respeita, ele fala, não, e vai embora. Agora veja aqui comigo, essa é uma questão clássica de sintonia, de abertura. Cristo estava na frente dele, e Cristo falou, olha, estou aqui, eu estou aqui de braços abertos, de mãos abertas. Só que em momento nenhum Cristo chegou e falou assim, vem aqui de qualquer jeito, vamos lá, eu vou deixar meus amigos para ficar com você, para me perder junto nos seus rolês, vem cá. Não, Cristo com as mãos abertas, estou aqui na sua frente. Só que, do jeito que você está vivendo, a gente não vai conseguir esse estado de concórdia. Não vai ter sintonia, não vai ter ressonância, não vai ter reciprocidade. Você precisa cortar a raiz desse mal. Corta e vem comigo, eu estou aqui, eu não estou te negando absolutamente nada. Agora, eu não posso também negar tudo que eu estou fazendo, todas as pessoas que estão na minha volta, para, vou largar, gente, eu vou lá com ele, me afundar junto nas riquezas dele, ficar do ladinho abraçando ele enquanto ele enche a cara de ouro. Não, você para com isso, eu estou aqui.
Nunca vou te negar. Mas assim, essa condição não é legal, não vai dar, não vai funcionar. Mas eu estou aqui, de braços abertos. Vamos criar um campo de equilíbrio nessa relação e construir algo juntos? Aí entra também o respeito ao livre-arbítrio do outro. O que acontece é que a gente tem uma questão que é muito cultural nossa, que entra nessa hipocrisia cultural, religiosa, porque a gente quer parecer santo para os outros, e a gente mascara atitudes fingindo que aquilo é uma santidade, fingindo que aquilo é uma bondade, quando tem muita hipocrisia por dentro. E, gente, quando a gente vive uma mentira, isso drena a nossa energia. O estado de verdade é um estado de energia alta. Quando eu estou numa relação falsa para sustentar alguma coisa, para achar que eu estou sacrificando alguma coisa, é um estado que drena a energia de todo mundo que tem ali. Então, assim, se eu estou sendo falso com a Paola, estou numa relação com a Paola, existe uma troca de energia nossa. Essa troca ela pode estar somando, ela pode estar multiplicando, ela pode estar drenando um, drenando o outro. Se eu me mantenho num estado de verdade com a Paola, isso tem inclusive na série da Profecia Celestina, para quem leu a série. Se eu me mantenho num estado de verdade com a Paola, o nosso estado de energia juntos da relação sempre aumenta, tá? Certo? Quando eu entro num estado de mentira com a Paola, a energia da nossa relação ela começa a diminuir, a baixar e ser drenada. Então assim, relações sustentadas na mentira baixam a energia, porque não tem verdade. O que acontece na aplicação prática disso na nossa cultura? Aquela noção da obrigatoriedade. Eu tenho que ir porque eu tenho que ir. Sabe, você não tem relação, você não gosta, você vai estar na casa da pessoa xingando ela mentalmente. Então, peraí, Então, olha, vai. de duas, primeiro que isso é desrespeito, porque tem gente que acha... Contigo e com a pessoa. Exato, né? porque assim, tem gente que acha, mas é só na minha cabeça. O escambau, você tá aqui na minha casa mandando essa onda mental, esse pensamento, gerando essa energia na minha casa? Que tô te servindo, que tô te abrindo, que tô te somando e você tá aqui jogando essa energia aqui? Isso é desrespeito. É um autoabuso, um abuso ao outro. Isso acontece objetivamente, viu? Não vai pensando que é só energético, não. Não é rarefeito, isso implica aqui na prática também. Então, assim... Eu vi Posso dar um exemplo? Pode. Eu tava assistindo um filme ontem, amor, você não assistiu. Mulan, o filme Mulan. E fala exatamente disso, porque enquanto a história de Mulan todo mundo já sabe, então eu vou dar spoiler, tá? Se não quiser, passa essa parte. Mas a história é que ela se finge de homem e vai pra batalha. E aí tem um momento que ela se depara com uma bruxona, assim, com uma mulher que também tem o chi muito alto, que é como eles falam, que é um chi que não é comum, né, muito assim nas mulheres, naquela circunstância, naquele contexto. E o chi faz da Mulan uma guerreira, faz da Mulan uma mulher que consegue batalhar, que consegue usar espada. E ele encontra uma mulher, enquanto ela tá ali fingindo ser homem, ela encontra uma mulher que também tem o chi muito alto. E a mulher olha pra ela assim, a primeira coisa que ela fala, quem é você? E a Mulan fala, eu sou o guerreiro tal. E ela diz, a sua mentira drena o seu chi. E aí eu achei incrível essa parte, sabe? A parte da verdade mesmo. E quando ela liberta essa mulher que ela traz de volta o chi pleno, sabe? É aquilo, é a integridade, é ela inteira. E ali, é energia inteira. É energia inteira. É você inteiro naquele lugar, você inteiro naquela escolha. É você presente, por isso que todo mundo fala, tem que estar presente com a alma, com o coração. Gente, é simples, é só você estar pleno, presente ali, contemplando aquele momento. Isso é consagrar a vida. Isso é comungar da vida com as pessoas que você ama. Então, assim, eu acho que é uma questão da gente ser honesto. Sim. Não faz sentido pra mim estar naquele lugar. Então, você tem basicamente duas opções. Existe algum outro lugar que faça sentido? Ou eu vou... Então eu posso me colocar numa disposição interna de ver aquilo com outros olhos e de quando eu estiver ali, ao invés de estar mandando coisa negativa, será que eu não posso estar me propondo a ter um outro olhar? Se for também um ambiente saudável, porque também ninguém é obrigado o pau tá comendo solto, você tá aqui, eu sou santa, Madre Teresa. Não. Espero que você ache estranho e se afaste, inclusive, porque
Ninguém preserve. precisa ser igual, gente. Não é isso. Não é todo mundo ser igualzinho, gostando das mesmas coisas. Não é isso. Mas se você consegue um mínimo de respeito na sua família, no seu círculo, nas suas relações, se tiver algo que você realmente acha que aquilo é assim, muito difícil de você aceitar, você vai se sentir à vontade, inclusive para comunicar de forma respeitosa. Sem mimimi, sem hipocrisia, sem sarcasmo, sem ironia. Direto, sincera e honestamente. Porque quando a gente vai sendo sincero e respeitoso, porque assim, você pode falar uma verdade com polidez, sem machucar. Você pode criar o timing certo, a energia certa, a palavra certa, o tom de voz certo. Você não precisa jogar na cara de ninguém. Você não precisa falar assim, ai, eu odeio a comida que você faz no Natal. Eu precisava falar isso porque eu assisti o vídeo de 2 lá no YouTube. E aí eu precisava falar pra vocês que, nossa, eu odeio a comida de vocês, estou indo embora. Você pode simplesmente chegar assim e falar, tomando a iniciativa. Olha, eu pensei em trazer um outro prato diferente esse ano. Posso eu fazer isso? Eu sei que vocês têm o costume de servir aquilo. Posso eu trazer uma coisa diferente? Você está vendo como que a questão da etiqueta está muito além de 5 facas para você cortar o peixe? E sabe o que isso me lembrou? Me lembrou de uma questão também que eu venho estudado, que eu venho praticado e que na realidade eu sempre senti transbordar da minha parte e da parte de pessoas incríveis também que eu conheci nessa vida, que é o seguinte: eu li recentemente que uma das coisas assim que a etiqueta fala pra gente é que um convite sempre traz implícito um presente. Seguinte, se alguém te convida para almoçar, para tomar um cafezinho, para fazer uma festa de Natal, para celebrar um aniversário, naturalmente você leva um presente para retribuir. Isso me leva muito para perspectiva, para o panorama mesmo, né? Para o paradigma mais druida, sabe? Da reciprocidade, do básico das relações. E essa regrinha faz a gente sentir assim um transbordamento chegando, que isso é muito diz muito sobre o paradigma da prosperidade, da abundância, que vem assim cada dia mais aumentando, que é justamente esse momento da generosidade. Mas sabe o que eu percebo? Que às vezes chega perto dessa época ou alguma questão mais, vamos dizer assim, alguma convenção social, tá, gente? Porque a gente sabe que muitas dessas celebrações são convenções sociais. Só que aí entra a questão do tabu. Fala aí, pode falar. Não vou te interromper, não, pode falar. Então cruza o dedo pra não esquecer. Tá, peraí que era mesmo. Não, vai, continua. Que aí entra muito aquela questão do tabu, né? De tipo, dinheiro é tabu, aí não pode falar abertamente sobre dinheiro, educação financeira nem se viu, né? Ninguém nunca ouviu falar, porque assim, parece uma coisa tão monstruosa, né? Como se fosse, mas é para algumas pessoas, né? Festa de Natal, é tudo para vender, para estimular, incentivar o consumismo, o capitalismo. E se você entrar nessa onda de dar presente para as pessoas, você vai estar alimentando esse sistema. Calma. Pode falar. Eu lembrei e tem a ver com o que você estava falando. Que bom. Porque quando a gente fala em presente, porque é da etiqueta, quando alguém te faz um convite você levar um presente. Isso não significa que você vai na Zara, na C&A, nossa, eu acertei nome de loja de shopping. Mas é legal, Zara é legal, C&A é legal. Não sei, ela parece que teve uma atitude lá numa loja que não foi legal, não. Então não é legal, não tô sabendo. Eu também não tô por dentro, eu vim muito por cima. Então, enfim, esquece a Zara, vamos... Outra coisa aqui, vocês entenderam, tá? Tem gente que pensa que é isso. E na verdade, às vezes, um sorriso que você traz, uma presença, uma canção que você... Há algo que a sua presença possa trazer de presente. Você está entendendo? Uma contribuição da sua parte. E aqui tem uma coisa que eu quero falar com vocês sobre essa questão que a Paula falou sobre os presentes do Natal. Porque quem nunca viveu um climão na família, já é amigo secreto, troca de presentes. E aí o que acontece? A pessoa vai lá, ela compra e dá um presente por obrigação. Ela nem sabe o que ela comprou pra você. Ela só falou assim, é homem ou mulher? É homem. Foi lá, enfiou a mão no negócio de cueca lá, pegou um e embrulhou lá. Meia, sabe? E nada contra a meia, mas o problema é a questão de assim, eu nem sei o que é, nem sei pra que é. E eu tenho que dar porque eu tenho que dar. Ai, que saco. Amigo secreto. Ou coisa de Natal. É aquela coisa e vira obrigação. Gente, presentear
é uma arte mágica. Presentear é uma arte mágica. Se você está interpretando isso como obrigação, você não sabe o que é presentear. E você ainda deve, inclusive, achar que é um pé no saco, que é uma coisa desnecessária, que é uma coisa super capitalista, que é uma coisa que eu vou dar qualquer coisa para me livrar, afinal é assim que é, e beleza, eu dou lá uma colônia qualquer que eu nem sei para quem que é, e eu me livro disso. Presentear é uma arte mágica, no termo real mesmo, sabe? É uma arte mágica, não é à toa que o símbolo é o Papai Noel, auxiliado por duendes, por elfos. É uma questão de magia, é uma questão de como que eu consigo trabalhar a transmutação, a alquimia do estado de consciência de uma pessoa, manipulando algo que é um objeto que está na minha dimensão de realidade, ou seja, a matéria. Sim, a matéria. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também. Como que eu posso manipular algo aqui na matéria que eu sinto que tem ressonância com aquela pessoa, e para eu sentir que tem ressonância eu tenho que estar me importando com ela tem que ser especial para mim. Como que eu pego isso encapsulado de matéria com um significado que faz sentido para aquela pessoa, eu dou para aquela pessoa e aquilo vai alquimizar, aquilo vai transformar, vai transmutar o estado de consciência daquela pessoa naquela noite, e pode ser a longo prazo. Quem nunca ganhou alguma coisa, um gesto, às vezes é um bilhete, às vezes é um cartão, pode ser outra coisa, pode um carro, pode. Às vezes é um cartão, mas que você lembra a sua vida inteira. Isso é arte mágica. Isso é arte mágica. Isso é ter verdade, isso é você se importar. Então assim, se você não gosta de dar presente, é porque você nunca deu presente. Eu vou te propor uma coisa. Se você não gosta de dar presente para uma pessoa, e claro, às vezes tem as nossas limitações, mas volto a falar, às vezes é um cartão, tá? Se você não gosta, eu te proponho um desafio. Pega, pelo menos uma vez, e dá um presente realmente incrível para uma pessoa. Volto a dizer, pode ser uma coisa que você mesmo faça. Às vezes é até melhor, você não precisa nem gastar muito. Mas para um pouco, pensa naquela pessoa. Pensa nela, olha para ela de verdade, veja aquela pessoa. Sente, não é mais não é uma obrigação de noite de Natal, então não precisa dar. Olha para a pessoa, veja a pessoa, você vê, sabe aquela coisa do filme Avatar? Você vê aquela pessoa. A nossa alma é sensível, a gente consegue sentir a alma do outro. O que eu posso trazer que é manipulado na matéria, simbólico que seja, mas que vai transmitir aquilo que eu tenho aqui dentro, que vai mudar aquele estado de consciência, que vai mudar a energia da pessoa naquele momento, que essa mudança de energia vai fazer com que ela entre num outro estado mental em que outras coisas são possíveis, em que outras maravilhas são acessíveis, em que outros sentimentos, outras maravilhas. É a magia do Natal. Você está entendendo o ponto? E aí tem gente que vai falar, não, mas é uma coisa muito materialista, patati patatá, o que importa é o sentimento, porque é o sentimento e só o sentimento e só o estado de espírito e só isso. Para mim, isso é uma pessoa que tem dificuldade em tornar legível para o seu espírito a linguagem de equilíbrio na matéria. Para mim não é santo nem espiritual, tá? Porque é uma questão também da gente ter equilíbrio de estar aqui. Por quê? A Paula me disse uma coisa antes de ontem, enfim, sobre isso, que é o seguinte: a gente tem esse papo de, não, o que importa é só o que está aqui dentro, e aquela coisa toda. A gente tem visto nessa pandemia bem o contrário. A gente tem visto que a presença física das pessoas importa. Porque tem muita gente perdendo a presença física das pessoas, e você está vendo que não é só o estado de espírito. Você queria que a pessoa estivesse fisicamente aqui. E não é que você queria que a pessoa estivesse apenas fisicamente aqui. Você quer que a pessoa esteja fisicamente aqui e bem fisicamente. Então a matéria, ela importa sim. Ela não é o principal. Ela não é o primordial. Eu não vou me afundar nisso como o cara lá que Jesus falou, larga isso e vem comigo. Eu não vou me afundar nisso. Mas assim, eu entendo que é um símbolo, é uma celebração. Poxa vida, tem gente aí que ficou 1, 2 anos sem se encontrar. De repente é um momento no ano, sabe? Um momento no ano. Eu vi uma frase esses dias, para mim foi meio crença limitante em torno disso, que era alguma coisa assim: não vá adquirir dívidas no Natal para demonstrar o seu amor pelas pessoas. Gente,
Não é questão de você adquirir dívida no Natal. Volto a dizer, você pode dar um cartão, mas é importante você, já que estamos na matéria, a gente saber também trabalhar com a matéria para que ela seja veículo da expressão do nosso espírito. Claro que eu posso ter aqui, ó, eu te amo muito, mas lembra, esse amor ele também precisa saber se expressar aqui. Eu amo muito a Paola, isso sustenta a minha relação com ela? Se eu falar assim, mas eu te amo muito, tá? Aqui dentro, amo muito. Mas aí, de repente, o nosso dia a dia é completamente desestabilizado, as coisas não funcionam, as coisas não andam, não tem a troca, inclusive material, emocional, sentimental, espiritual, sim, porque é daí que flui tudo. Mas tá entendendo como tudo é muito complexo, que é muito raso a gente falar que não, imagina, não. É só que, eu amo muito vocês. Então, assim, ama. Tem um amigo que fala assim, quem ama, cuida. Mostra, demonstra. A gente tem a oportunidade, enquanto estamos aqui, de demonstrarmos um para os outros. E nem todo mundo acessa a linguagem inefável do Espírito. Às vezes você pode dar um chocolate para a pessoa, às vezes você pode dar um cartão, às vezes você pode dar um sorriso. Que seja, eu não sei o que faz sentido para você, para que você não diga que eu estou fazendo um apelo à sociedade de consumo, nada disso. Como que você ancora o que você sente aqui? Olha só, uma forma bem didática. Você pode escolher, eu pensei no fulano, acho que eu vou dar uma meia para ele. Dá a meia, que você sabe que ele vai gostar. Chocolate, dá o chocolate favorito da pessoa, sabe? Coloca, sente a pessoa, porque ela vai... Essa arte é maravilhosa. Ela vai se sentir notada, ela vai se sentir acolhida. Ela vai falar, nossa, prestou atenção em mim, isso vai plantar uma semente tão linda no coração da pessoa. Vai, claro que vai. Porque não é o chocolate em si. Isso eu acho que já ficou claro, né, gente? Pelo amor de Deus, pelas tranças da deusa. Não é, tá? Não é chocolate, não tem nada a ver com chocolate, gente. Não é nem Páscoa aquela zoeira. É o seguinte... Mas aceitamos também, né? A caixa postal, vamos deixar aqui embaixo. A nossa relação, ela não depende do material. Não depende do material. Mas o material, ele precisa ser transbordado. Precisa ser uma consequência daquilo que é fonte, que é assim o espiritual. Então, é natural que o material aconteça e se manifeste. E essa é a arte, porque não é forçação de barra, não é obrigatório, não é dependência material. Provavelmente, se a sua relação ela depende sei lá, do material, do preço, do valor alto, da marca X, da marca tal, provavelmente você vai se endividar, então não faça isso. Agora, se você tá nessa relação, você sabe que às vezes a pessoa, se você colheu uma flor, tava passeando, colheu uma flor, sabe, esse tipo de coisa, tão mágico, tão lindo, e assim, você acha que é conveniente eu falar sobre o que eu tava comentando contigo do Papai Noel presenteando as pessoas? Eu acho que já deu pra... Claro, vamos falar de Papai Noel. Guarda isso, deixa eu só acrescentar uma coisa, senão eu sei que eu vou esquecer. Sim. E tem tudo a ver com isso. A minha bisavó, você não conheceu, a mãe da avó Inês. Não conheci. Ela era a porreta. A minha bisavó, quando ela estava viva, ela era assim, super simples, morava numa casa super simples, era aquela pessoa que veio de sítio, que trabalhou a vida inteira, teve 12 filhos, super simples assim, materialmente mesmo, muito humilde. E você ia visitar ela, ela tinha 12 filhos, imagina o tanto de neto, imagina o tanto de bisneto, eu estava no time dos bisnetos. Todo mundo que ia visitar ela levantava simplesinha, às vezes com dificuldade, ia na cozinha, ela tinha um pote de bala. E era uma bala que, assim, as balas normais na época, era a época em que bala custava 5 centavos. Essa devia ser aquela bala que custava 2 centavos, porque é o que ela tinha. Mas sempre que você ia lá, mesmo com toda a humildade, com toda a dificuldade, ela, vem cá. Ela ia lá, ela pegava e ela te enchia a mão de balinha. Uma balinha muito simples. Eu acho que aí que tá a arte mágica dessa história toda. É como que eu ponho o meu sentimento naquilo, como que eu transformo aquilo num veículo do meu sentimento. Porque para uma criança como eu era difícil eu acessar a dimensão espiritual do amor dela. Então ela facilitava para mim e traduzia aquilo naquela balinha. Hoje eu entendo e aquilo me acompanha a vida inteira.
esse ato de generosidade. Então, quando eu falo para vocês que a alquimia da arte de presentear pode mudar a tua vida inteira, não é só uma alegria no momento, é sobre isso que a gente está falando. Como que eu consigo criar isso para a pessoa? Como que eu consigo presentear para algo que está além da matéria, mas que ela pode estar ancorada aqui, mas que ela traz um outro significado. O Natal é uma oportunidade para isso. Volto a dizer também, você pode achar que é só consumismo e tudo bem. Não faz sentido para você? Ótimo. Mas você pode também pensar nisso como uma oportunidade. E eu acho que agora a gente tem que falar um pouco sobre o Papai Noel. Só eu lembrei de uma ocasião quando a minha avó materna ainda estava aqui nesse planeta. Eu ia todo sábado na casa dela, né, com a minha mãe, com as minhas tias. Eu era bem pequenininha. E eu acostumei, tinha uma árvore de hibisco no caminho, hibisco vermelho. Eu acostumei de levar um hibisco vermelho todo sábado, todo santo sábado, para minha avó. E ela celebrava todo sábado. Eu levava todo sábado um hibisco vermelho para minha avó. E ela fazia, ela ficava feliz. E sabe quem ganhava o presente? Eu, porque eu gostava de ver ela bem. Aquilo também me presenteava. Ver o sorriso, ver ela alegre, é contagiante. Isso é completamente colaborativo, que vai expandindo, você vai entrando em movimento com essa força, com essa energia que não é somente voltada ao dinheiro em si, mas que também faz parte, tudo bem. Ou seja, presentear do jeito certo não faz ninguém entrar em dívida, pelo contrário, faz todo mundo sair ganhando. Você sabe um outro exemplo? O Sai Baba. Sai Baba vivia materializando chocolate, açúcar candy, brinquedo, coisa pra todo mundo. Era mimo. Mas precisa. Aí vem o purista, né? Por que não precisa? Meu, para de ser chato, sabe? Você vem aqui na minha casa, eu vou te encher a mão de balinha, de chocolate, você vai ficar feliz. Mas Deus se importa com isso? Ele se importa muito mais do que a gente. Mais criativo do que a gente. Sabe, a gente que vive nessa austeridade fajuta e falsa de achar que a vida tem que ser cinza e reta e quadrada e chata e doída. Deus, ele gosta dos detalhes, ele quer te ver bem no simples, no pequeno e no grande, entendeu? Então, tem um episódio que eu gosto muito. Eu vou contar muito por cima, mas foi um caso lá com o Sai Baba que o cara tava quase morrendo no hospital e chamaram o Sai Baba para ressuscitar o cara, né? E Sai Baba foi. Sim. Ele foi. E o cara não chegou a desencarnar. Existem outros casos em que o cara desencarnava, ele ia lá e fazia o cara voltar. Nesse caso, ele foi lá no hospital, chegou e curou o cara. Curou o cara na hora ali, atendeu o chamado, curou o cara, deu vibute pro cara, o cara levantou. Quando o cara voltou à vida, o que Sai Baba fez? Girou a mão, materializou chocolate pro cara. E falou assim, bem-vindo de volta à vida, lembre-se de que a vida é doce. E deu chocolate pro cara. Para mim, isso é divino. Eu concebo um Deus que ele cuida desses detalhezinhos. E que ele quer cuidar desses detalhezinhos também através das nossas mãos para as outras pessoas. A gente precisa ser também extensões desse amor aqui. Sim. Cara, isso me arrepia. Vamos falar de Papai Noel. Papai Noel, gente. Tem mães, pais, às vezes, que ficam... Mas o que eu vou falar pro meu filho, pra minha filha? Papai Noel existe ou não existe? Fica até a dúvida. Até o pai fica com dúvida, gente. Verdade. Olha, eu ainda não tenho filhos, mas assim, pra mim é muito simples. Pra mim é muito simples. Papai Noel existe. Claro que existe. Existe. A gente pode provar. Sim, podemos. Vamos lá. Quer começar? Eu posso começar e você... Tá. Vamos lá. Papai Noel existe. Você sabe por que Papai Noel existe? Tanto existe que mesmo não sendo um personagem histórico, todo ano, milhões de pessoas acabam canalizando a ideia arquetípica dele para representar na sua própria vida, para ser um canal, se vestindo de Papai Noel, agindo como Papai Noel, para expressar a ideia da consciência arquetípica do Papai Noel. Vou te dar um outro exemplo. Você vai no centro de Umbanda, tá lá o cara com cocar, porque é o caboclo, ou tá lá o cara com, sei lá, com cachimba, o preto velho, né? São representações arquetípicas, claro que tem uma entidade por trás. Então Papai Noel é uma entidade? Não é uma entidade personalizada ou personificada, mas é um arquétipo. E esse arquétipo, ele dialoga com a consciência. E dialogando com a consciência, ele tem um quantum de magia, ele tem um quantum de intenção.
ele se canalizando através de nós, não no sentido mediúnico, não é isso, não vai confundir, mas através dos nossos gestos, pela proposta que ele nos dá, ele se torna real sim. É uma energia real. Pode não ser uma personagem. Ou vai saber se não tem aí um espírito também, né? Se você assistiu o vídeo da origem druida do Natal, você vai lembrar do Rei Azevinho, né? Então assim, é a gente canalizar uma faixa de ideia, de energia e de atitude que é traduzido pelo arquétipo representado pelo bom velhinho. Quando eu coloco aquilo, né, e vira um canal daquela ideia, esse Papai Noel existe. Da mesma forma que existe o caboclo que está com o cocar no centro de Umbanda, ali é o médium. Mas está ali, é uma ponte. E volto a dizer, não é que o Papai Noel é uma entidade, mas o Papai Noel é um arquétipo, é uma ideia. Eu não posso canalizar apenas uma entidade. Eu posso ser canal de uma ideia, eu posso ser canal da expressão arquetípica de algo maior. É isso que é o Papai Noel. Então o Papai Noel é real. E a maior prova de que ele é real, a prova absurda de que ele é real, é que mesmo ele não tendo existido, a princípio, todo ano ele está aí. Tem gente que existe e nunca está. Então assim, Papai Noel é mais real do que gente viva, entendeu? Exatamente, Papai Noel é a vibração da generosidade, Papai Noel é a vibração do presente em si, é a vibração, frequência, gente, frequência mesmo, vibração, que a gente vai entrando nessa vibração. É essa magia, esse encanto que vai pairando nessa época especialmente, mas significa que o Papai Noel só atua, só existe por uma noite? Essa energia, essa frequência, essa magia que o Papai Noel aflora em todos nós, seja através do Rei Azevinho, é justamente tudo isso que nos contam há muitos e muitos anos, isso que está implícito, subjetivo nas histórias. Papai Noel dá presente para quem? Para criança. E não qualquer criança. E não qualquer criança, mas assim, é só a criança que vai ganhar presente? Então nós adultos aqui não vamos ganhar presente. Gente, criança é um símbolo. É um símbolo da pureza, é um símbolo da inocência, é um símbolo dessa alegria, desse entusiasmo da vida. E não é qualquer criança. É só a criança que se comporta. Aí você vai falar, nossa, mas isso é muito injusto, muito injusto. Tem gente que ganha e tem gente que não ganha. E Papai Noel vai atuar através da gente, sim, levando para aquelas pessoas que precisam, fazendo movimentações, trazendo essa energia criativa para a gente atuar em ações sociais, sabe? Iniciativas colaborativas. Isso tudo também é possível aplicar na nossa família e as pessoas que a gente ama, porque é maravilhoso, é mágico e é sublime. E se você quer, novamente, ir para o significado do Papai Noel, dá uma olhada no vídeo anterior. Ah, mas até agora vocês não falaram do sentido espiritual. Eu pensei que vocês iam falar sobre acender uma vela e fazer uma meditação e falar para todo mundo que é o aniversário do Cristo. Volto a dizer, assiste o vídeo anterior. Mas sim, vamos terminar falando disso. Você pode fazer uma festa, não precisa ser a festa que, vamos todo mundo meditar e tudo, mas fazer uma festa que tenha verdade. Uma festa que ela tenha sentido. O que faria sentido para você numa noite de Natal? Faz, por que não? Por que não? Sabe? O que Cristo, como convidado, queria estar vendo? Porque o Cristo, ele não está olhando o que você está fazendo de fora aqui. Ele está olhando para a alma de todo mundo. Ele vai querer ficar onde? Então, assim, que músicas que eu posso colocar para que não seja só uma festa banalizada? Mais uma festa banalizada de briga, de bebedeira, caos todo. Sabe, pode ter alegria e a alegria humana, a alegria prosaica e deve ter. Sim. Mas assim, sabe, não precisa ser aquela coisa carolinha, porque é chato, ninguém aguenta. Mas assim, ao mesmo tempo que pode ser uma coisa aqui, pé no chão, não precisa ser uma coisa que descambalhada, sabe? Põe uma música legal de fundo, põe uma harmonia que vai deixar as pessoas num estado positivo. Toma cuidado com o que você está servindo. De repente você só põe bebida alcoólica e nada contra quem gosta, na medida certa. Mas assim, de repente você só rega todo mundo a bebida alcoólica, daqui a pouco tá todo mundo desgraçado, mal, se arrastando, se batendo. Então assim, como que eu posso também respeitar não só as pessoas, não apenas receber esse respeito, mas respeitar também o significado dessa festa. Para ter essa reciprocidade espiritual, sabe? Chama seu anjo da guarda, faça uma prece antes. Mas vai ter gente lá que
que não acredita em Deus. Espera aí, é sua casa? Então a sua casa você tem direito de fazer sua prece, você não precisa rezar uma novena. Mas faz um Pai Nosso. Ou faz um Pai Nosso antes do povo chegar, pronto. E deixa um Yanni tocando de fundo, não sei, sabe? Trata as pessoas bem, pronto. Quer uma prece melhor do que essa? Justamente, acho que isso é assim, se a gente no dia a dia, no cotidiano, não tem oportunidade de ter essa partilha com as pessoas reunidas da família, é um dia que vai reunir provavelmente pessoas que não se reuniriam no cotidiano, então é uma oportunidade. Ai, mas viu só, é só nesse dia, então é uma coisa forçada. Não é, que bom que tem essa oportunidade para essas pessoas se reunirem e aperfeiçoarem a convivência. Se for, né, da forma saudável, também não adianta aceitar coisa ruim, né, gente? Não é por aí. Não é a ocasião. Não é ocasião. Não é pra isso. Mas, por exemplo, ela tem algumas diferenças de crença, de religião. Ué, tudo bem, um vai lá, faz uma prece. Quem sabe uma pessoa se sente à vontade para fazer um mantra sem intolerância nesse nível. O que está levando a pessoa a fazer uma prece? Por exemplo, uma avó da família fazer uma prece. Aí o fulano vai olhar e falar, ai, que absurdo isso. Ela tá querendo o seu bem. Tá querendo o nosso bem. Não tá querendo cultuar. E se você não aceita quem tá querendo o seu bem, eu falo ou você fala? O que você tá alimentando e atraindo pra sua vida depois, né? Exato, é bom aceitar, saber aceitar, né? Porque às vezes tem gente que fica muito... Tem aquela pessoa do Natal, rapidinho, que fica ali, né? Quietinha, não existe, porque às vezes tem um pouco de dificuldade de aceitar que a presença é valiosa, é valorosa, então aceite, a sua presença é ouro. Existem sim pessoas que amam estar em sua presença, então talvez seja o momento de você desenvolver essa aceitação, de receber amor, de receber um sorriso, de estar em pessoas ali, sabe, de sua convivência. Faz esse teste, né? E também tem aquela pessoa também que é a festa em si, que ela esquece do Natal, acha que a festa é dela também, né? Aí essa pessoa a gente fala, bom, existem outras, então sempre dá pra ir na temperança, né, gente? E tem uma coisa nisso tudo também que é importante falar. Também tem aquela pessoa, tanto no Natal quanto no Ano Novo, aliás, isso aqui também funciona também pro Ano Novo e tudo mais. Mas tem aquela pessoa que também só vem pra comer. Não seja essa pessoa, sério. Ou me ouça, não seja essa pessoa, é muito desagradável. Sabe aquela pessoa que ela chega 5 minutos antes do jantar ser servido e 5 minutos depois do jantar ela tem um outro compromisso e ela vai embora e tipo, por favor, não faça isso. É um desrespeito. Você não tá ali pela comida. A comida é uma consequência daquilo tudo. Claro que vai ser muito gostoso. Espero que esteja tudo delicioso, que você possa comer bastante, que você possa levar para pessoas que não têm, de repente até pro porteiro do seu condomínio, para alguém que tá na rua, Sim. Que transborde. Mas assim, isso é consequência de algo que tem que ter muito antes. Então não seja essa pessoa que vai só para comer. E tem gente que não se preocupa nem em disfarçar isso. Eu acho isso de uma deselegância, sabe? Você tem que entender que você está ali pelas pessoas. Você tem que querer estar ali pelas pessoas. Se você não quiser, simplesmente não esteja. Ou resolva o que está embolado antes de, sabe? Não deixa pro final do ano como, literalmente, né? Tipo na escola, deixar pro final do ano, né? Não, resolva antes. Mas assim, não seja interesseiro nesse nível. Porque, assim, claro que todo mundo é interesseiro, todo mundo tem algum interesse. Mas, poxa, você receber a pessoa na sua casa, que ela vem ali, você fala, putz, ela só veio aqui pra encher a pança, não tá nem aí pra nada, ele tá caindo fora. Sabe, isso não é Natal, isso não é Ano Novo. Tudo bem, ela pode estar com fome, que ela fale, olha, estou com fome, manda comida pra ela, não seja por isso. Mas assim, aqui esteja presente, que seja uma fraternidade. E tem uma última coisa, realmente é a última que eu tô sentindo de falar nesse Halloween, né, que tá acontecendo. Tem algumas pessoas que assumem tudo nessas épocas do ano. E que faz tudo, e que faz comida, e que faz e serve, e cuida, e aquela que toma conta de tudo e não quer que ninguém saia chateado, que todo mundo fique bem e tal. E que ela fica mal depois, né? Porque a segurança... Não estou falando com você, essa pessoa, se você for essa pessoa. Estou falando com todo mundo que não é essa pessoa. Tenha um bom senso em colaborar com essa pessoa que faz tudo, porque ela não vai negar. Ela pode fazer de tudo com o coração, sem esperar nada em troca, mas se você colaborar, ela também vai gostar. Nossa, isso é muito sério.
Isso é muito sério, eu vi muito disso na minha vida, é verdade isso. Não é? Não é? É verdade A isso. pessoa talvez ela Ela não tem chegue no obrigação ponto, de assim. te servir, é uma questão assim de você colaborar, é uma festa colaborativa. É uma festa colaborativa, ninguém tem obrigação ali de ser mordomo de ninguém, sabe? É uma festa de soma. Salvo algumas exceções. Às vezes a pessoa fala, olha, não quero que traga nada, absolutamente nada. A pessoa fala, não quero que, em absoluto, eu estou tomando conta, vou contratar um buffet, sei lá, e é outra história. Ou a pessoa que realmente não tem o que trazer, mas volto a dizer, de repente você pode trazer um sorriso, um cartão. Isso, colabora. Então traga. Acho que estando presente ali, colocando de a coração, mesa junto, né? Levando, conversando, contando uma história, enfim. pensando coisas boas, que seja. Emanando coisas Que boas. seja. Às vezes a gente tá numa fase que a gente tá sem grana, que a gente tá, sei lá, não sei, tem várias limitações. Mas, pô, como é que eu consigo trazer uma coisa boa? Como é que eu consigo somar? Porque, volto a dizer, tem a questão do significado espiritual dessas passagens todas, dessas festas todas. E, como eu já disse também, se você quiser saber mais, tem um vídeo aqui que a gente postou aqui alguns dias atrás aqui no canal. Você assiste, que a gente fala mais abertamente, questão do Cristo, questão da luz, questão de que é celebrado. Mas é aquilo que a gente comentou no início. Pra gente, particularmente, hoje em dia, essa questão da espiritualidade é muito mais de como que eu consigo traduzir, de como que eu consigo incorporar isso em atitudes da simplicidade do dia a dia, que eu não preciso de um proselitismo religioso ou de uma ressonância diante desse proselitismo para que seja uma espiritualidade. Ou seja, não é uma festa que eu preciso ter só gente da minha religião, gente que pensa como a gente, porque não é uma questão do pensamento, é uma questão do valor. É sim uma sintonia de valores, isso tem que ser. Mas Às assim, vezes a afinidade não bate muito mesmo, mas se o valor tá sintonizado, tá conectado. porque assim, às vezes a visão de vida do cara é uma, a sua é outra, mas no fundo ele busca o amor, você também. Só que se vocês forem conversar, vocês vão se desentender. Então assim, ó, fiz um cartão pra você. Pronto. Deixa essa diferença de lado. E o que pode unir? E alguém pode falar, nossa, mas vocês falaram só a questão de comportamento, questão de presente, questão de comida, de símbolo, que é como a gente consegue ancorar essa luz maior em valores palpáveis aqui, porque é a isso que se propõe uma festividade na Terra. E é isso também que os druidas consideravam a luz, porque a luz ela se traduzia em alimento para a família, a luz ela se traduzia em fogo, que reunia, aquecia os clãs junto ali para contarem histórias nessa noite de Natal, ou seja, é a luz espiritual que, ancorada na Terra, une as famílias e não mais separa. Se você não der like pra esse vídeo, e se você não se inscrever no canal e não mandar pras tia que vai fazer a uva passa lá na maionese... O like é o básico, gente. É o básico da reciprocidade aqui. Isso aqui não é expectativa minha, não. Nós ficamos aqui mais de 1 hora passando conteúdo fino de comportamento, educação, elegância, espiritualidade. Coisa fina que a gente podia aprofundar até mais depois em workshop, em curso, mas assim... Esses são conceitos que não é acabam. expectativa minha esperar que você esteja inscrito aqui no canal, porque a gente sabe que alguma coisa te ajudou. Sabemos, eu sei disso. Se você não sabe, Deus sabe, entendeu? Deus tá ciente disso. E no comentário, você pode trazer soluções criativas, intervenções, iniciativas muito criativas, como colocar ali uma passagem bacana que você tem de lembrança desse Natal, uma história legal, uma mensagem de amor à pessoa que estava antes de você ali comentando. Perfeito, mas gente, coisas pé no chão, coisas desse mundo, não vem querer dar lição de moral se achando o Bodhisattva da nova era não, que eu nem olho pra isso aí, tá bom? Isso aí já passou há muito tempo da minha vida, tá bom? A coisa é mais concreta, a coisa é mais presente, é mais real. Feliz Natal. Feliz Natal, ótimas festas, feliz ano novo para você, para sua família, para esse transbordamento, que ele seja ancorado em Deus e que dessa fonte tudo jorre de alegria, tudo se multiplique e alimente de fartura, de presença, de plenitude, tudo que tiver à sua volta. E volto a dizer também, nossa, estou falando muito volto a dizer, né? Mas enfim, toma cuidado, porque a pandemia ainda não acabou. Então, assim, respeita as distâncias,
Usa máscara em ambientes fechados, se possível coloca as pessoas um pouco mais separadas, ambientes abertos, não reúna tantas pessoas nesse Natal. Se tiver a oportunidade de fazer um exame, não custa nada. Se tiver condição de fazer, às vezes tá lá, já faz, já fica mais tranquilo. Fazendo também a vacinação. Embora tem estudos que mostrem que fazer o exame não isenta de ter alguma coisa. Então, assim, ainda assim, se cuidem, vai conversar com a sua tia, tá aqui, ó, não tem... Põe uma máscara, entendeu? Não precisa grudar, vai no quintal, deixa a coisa arejada, se cuida. Tá com sintoma de gripe? Não finge que não tem, sabe? Mas vou passar sozinho, você vai ser um herói. Avisa, comunica. Sabe, comunica, porra, que atitude ponta firme sua. É um sacrifício tipo de Cristo mesmo. Claro, não no mesmo nível, mas é a propósito do aniversariante. Olha, para beneficiar vocês, eu tiro um pouco do meu bem-estar aqui para dar de presente a vida e a vida em abundância. Às vezes não é nada, espero que não seja. Mas assim, toma cuidado e respeita a vida do amiguinho, porque se a gente não aprendeu isso, putz, aí também... Sabe, aí não sei o que eu tô fazendo, mas que vão desligar. Mas assim, entendeu? Mas é isso. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz e que vocês possam ter festividades, encontros humanos que converjam, que rumam para a concórdia. Que seja de coração para coração, de respeito para respeito. Isso é básico, não é expectativa. É a base do equilíbrio. E a gente quer relações saudáveis. Não porque a gente é orgulhoso, não porque a gente é isso, não porque... É porque é sobre isso. Não precisa machucar ninguém. Não precisa agredir. Não precisa ninguém sair perdendo. Deus não quer que ninguém fique saindo perdendo por nada. É sobre amor, é sobre acrescentar, é sobre gentileza, é sobre tudo isso. Não precisa ter perfeição nenhuma. Mas eu acho que a ideia já está aqui. Sim. Agradecida pela companhia até aqui. E fica o convite para vocês fazerem também o curso de meditação e druidismo com a gente, a meditação druida Awen. Vou deixar aqui. Tem os cursos da escola Awen, tem o curso de meditação para crianças, que é como você pode ensinar isso na sua casa para criança que tem ali, seu filho, filha, sobrinho, sobrinha, neto, neta, aí presente de Natal, de Ano Novo, enfim, também. Que você que esqueceu imediata a coisa, você já entra no curso agora direto, você pode passar para o acesso. Então você aí que não sabe o que dá de presente, você pode dar a transformação da vida de uma criança, você pode dar para um pai, você pode dar aquilo para um tio, alguém que você fala, nossa, aquilo lá não sabe lidar com a criança, deixa eu dar esse curso aqui para ele que ele vai aprender. Pronto! A internet é muito uma bênção em vários aspectos, porque faz com que a gente lide assim, ó, com produtores de conteúdo, com produtores mesmo de artesãos, artistas maravilhosos, tem muitas opções e a gente tem aqui esses cursos maravilhosos também que a gente garante que serão presentes memoráveis. E fica também o Pix do canal aqui, a guisa de caixinha de final de ano, que ajuda também a gente melhorar as coisas aqui no canal e manter as nossas atividades aqui. Tá bom? Gente, beijo na alma, fica na paz, brilha sua luz, receba um abraço e assista o vídeo anterior para não falar que a gente não falou de Jesus, do significado espiritual, aquela coisa toda. Do tamanho do sol. Aqui esse vídeo é o significado espiritual traduzido em vida cotidiana, comportamento e coisas afins. Exato. Auen. Até já já. Feliz Natal, maravilhoso, Ano Novo, maravilhosa vida pra você. A paz do bosque. Fica na paz.